Olá pessoal, sou Fabiano Costa, sócio e fundador da IGP Consultoria e da IGP Academy. Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho aqui, compartilhar do nosso conhecimento, utilizando ali o Acessórias Processos na configuração de grupo de obrigações, ok? Então nós estamos aqui, tem uma equipe trabalhando em uma implantação e que nesse momento eles estão tratando do grupo de obrigações. Então essa empresa ela optou para que a gente utilizasse o grupo de obrigações e não vincular as obrigações no regime tributário, tá bom? Então nós vamos compartilhar isso com vocês. Para quem não conhece a IGP, que é a primeira vez aí que está assistindo um dos nossos vídeos, clica no joinha, dá um like aí, se inscreve no nosso canal, se inscreve na nossa rede social, Instagram, Facebook, para que a gente possa ter visibilidade e poder compartilhar, né, esse trabalho bonito que a gente vem fazendo aí de uma forma rotineira, para justamente a gente poder compartilhar os nossos conhecimentos, nós como os consultores de gestão por processos, né, e automaticamente mostrando a aderência com Acessórias Processos permite fazer aí no dia a dia da contabilidade, tá bom? Um abraço e vamos lá. Vamos lá, pessoal, para a prática, né? Vamos falar aí sobre o grupo de obrigações, ok? Então, eu venho aqui, clico em obrigações e vou vir aqui nesses 4 pontinhos aqui, grupo de obrigações, tá? Aqui você consegue fazer toda a estruturação do grupo de obrigação e, consequentemente, vincular esse grupo dentro de cada empresa. O benefício de você trabalhar aqui com um grupo de obrigação, porque você tem flexibilidade de particularidades, né? Então, vou dizer o seguinte, as empresas que é folha de pagamento dia 30. Então, aqui você tem as obrigações que estão diretamente correlacionadas. Claro, tem algumas que tem um vencimento que é padrão, mas principalmente da folha de pagamento, das entregas ali da parte dos eventos da folha, eu posso ter uma diferença do vencimento da folha de pagamento do dia 30 para a folha do pagamento que é paga no 5º dia útil. Ok? Então, ela tem essa diferenciação, que nem empresas que só tem Prolabore no dia 5, no dia 30. Né? Então, estou dando um exemplo aqui do departamento pessoal, né? Mas isso também serve tanto para o fiscal, para a contabilidade, entendeu? Ou qualquer departamento que tenha ali o resultado final através de obrigações, né, através da entrega da lista de entrega, né, através desse módulo aqui, né? Então, lembrando que as obrigações, ela vai criar um parâmetro de vencimentos, ok? E nesses parâmetros de vencimentos, ela vai alimentar a lista de entrega para que você tenha ali o dashboard, né, da lista de entrega através desse íconezinho aqui, tá? É importante eu dizer, porque toda vez que eu falo dashboard, todo mundo só vê a visão gráfica, né? O Acessórias, ele tem uma estrutura, que ele é uma estrutura muito interessante. Então, cada módulo desse aqui, ele é um dashboard, tá? Por que ele é um dashboard? Porque você tem parâmetros de consultas. Então, se você entra numa lista de entrega para pesquisar obrigações, ele vai te trazer vários parâmetros em relação a tudo aquilo que está relacionado às obrigações, tá joia? Por que eu estou falando isso? Porque quando você estrutura um grupo de obrigações e vai lá e vincula na empresa, essas informações que estarão carregando na lista de entrega como o resultado final, né? Então, vou dar um exemplo aqui, folha de pagamento do dia 30, tá? Então, eu tenho todos esses tipos de documentos aqui, ok? De resultado final, tá bom? Que a empresa que está vinculada, ela vai ter todas essas obrigações dentro dos períodos que estão configurados. Então, aqui eu tenho
obrigações que são mensais, eu tenho obrigações que são anuais, entendeu? Então, quando cair um determinado período, vai aparecer no painel da lista de entrega. Qual que é a finalidade do grupo de obrigação? É para dar dinâmica nas configurações, tá bom? Então, quando você cria essa estrutura, você vai lá e já define o que cada empresa tem, ó, que nem eu vou mostrar aqui. Eu tenho aqui mais esses do DP, aí eu venho aqui do fiscal, tá vendo? Veja bem, gente, isso aqui é na prática de um cliente específico, tá bom? Sempre eu vou dizer aqui, não existe o processo mais bonito, mais feio, o certo, o errado, ou que cada um entende o que é. Não. Existe o processo de cada contabilidade, ok? Existe uma governança corporativa por detrás de simplesmente falar de entrega, de resultado final, de apuração de imposto. Apuração de imposto a gente sabe do Simples Nacional mesmo, mas cada empresa organiza isso de uma forma diferente, tá? Empresa quem? Contabilidade, tá bom? Então esse é um ponto que é importante. Então, o que eu estou fazendo aqui? Compartilhando o conhecimento para vocês terem uma noção do que vocês podem aplicar usando o grupo de obrigações e, ao mesmo tempo, mostrando para vocês a aderência do Acessórios em relação a esse assunto e, consequentemente, o que a gente faz apoiando os nossos clientes que pedem o nosso apoio, Ou seja, eu contrato a IGP para justamente fazer um trabalho consultivo em relação à gestão por processos na contabilidade, tá? Quero deixar bem claro, nós não somos configuradores de sistema, nós somos uma consultoria especializada em gestão por processos voltado para o segmento contábil e especialista em pegar os seus processos e implementar no Acessórios Processos. Tudo bem? Tá? Então isso é importante eu deixar aqui bem claro aqui a vocês, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, médica, eu tenho aqui, ó, Simples Nacional com inscrição. Então, se eu abrir aqui, ó, eu tenho as obrigações que essa contabilidade definiu ali para os clientes dela em relação a esse item. Tudo bem? Tá? Então, aí aqui ele vai seguindo de detalhe a detalhe. Tá joia? Tá? Então, o que é importante vocês saberem? Que aqui a gente otimiza bom tempo. Então, eu consigo entender a lógica dos seus clientes, do que você quer definir como resultado final de entrega. Tá? Então, eu posso ter as padrões e eu também posso ter obrigações específicas. Algo que você entrega para o cliente que não tem um vínculo com o governo. Você pode fazer isso também. Né? Então, o grupo de obrigação ele acaba, dando essa flexibilidade e a gente aqui da IGP, a gente usa muito e orienta os clientes a estruturar os grupos de obrigações para configurar lá no cadastro das empresas. Tá bom? Tá? Porque aqui tem muito benefício em relação a questões de particularidade. Então, o Acessórios ele permite, o Acessórios ele tem essa flexibilidade que deixa você, criar essa estrutura separada, que nem a empresa que é médica, ela pode ser Simples Nacional, eu vinculo o grupo Simples Nacional e vinculo o médica. Se isso tivesse vinculado no regime tributário, a empresa que não era médica, eu tinha que ir lá e tirar isso do regime tributário. Você está entendendo? Quem já usa aí o Acessórios já sabe o que eu estou falando mais ou menos, tá? Depois eu vou falar sobre o regime tributário, as obrigações do regime tributário, e a gente vai fazer uma correlação dos prós e contras entre um e outro, mas isso vai ser em uma outra videoaula, tá joia? Então, a gente tem toda essa capacidade de criar essa estrutura, ó. Então, tem o Simples Nacional, sem inscrição. Aqui, ó, tem as obrigações que foram vinculadas para essa empresa, tá bom? Agora vamos lá e vamos mostrar como a gente vai vincular isso no cadastro da empresa, tá joia? Vou pegar um exemplo aqui, tá? Então aqui eu estou dentro de uma empresa, aqui ó, grupo
obrigações dessa empresa. Quando eu clico aqui, ó, já me aparecem os grupos. Tá joia? Tá? Então, nessa empresa, ela tem o adiantamento, que é dia 20. Tá? Vou clicar em adicionar. E vou clicar em adicionar. E aqui eu vou colocar o prazo, ó, a partir de 1/6/2025. Tá? Então, já vinculei aqui as obrigações de adiantamento. Imagina se eu tivesse que ter que fazer um a um aqui, né? Porque ele te dá uma relação aqui, ó, de obrigações, tá vendo? Né? Então, Acessórias é bem inteligente em relação a isso. E a folha de pagamento dele é dia 5. Então, deixa eu pegar aqui a folha dele aqui. Beleza, adicionar. Beleza, adicionei. Quando eu adicionei, ó, ele já veio todas as obrigações aqui, ó. Então, nessa empresa eu já estou com adiantamento e já estou também com a folha de pagamento ali. E coloquei para que inicie em 1/6, né? Então, essa empresa ela está iniciando aí os trabalhos, né? Então, 1/6 é a virada dessa empresa. Então, coloquei aqui 1/6 e vou vir aqui agora e vou clicar em salvar. Então, aqui ele já está fazendo o processamento. Beleza. Então, essa empresa, ela já está aqui, ó, com as suas obrigações do departamento pessoal vinculado. Tá bom, gente? Então, é isso aí que eu tenho para compartilhar com vocês. Quem não acessou ainda o nosso Instagram, o nosso YouTube a primeira vez, dá o like, se inscreve aí, tá? Dá essa visibilidade para que a gente possa continuar mantendo e compartilhando os nossos conhecimentos.